O Plano Nacional de Educação, ele é uma espécie de bússola para os governos, para os operadores da política educacional. E a educação infantil, ela é considerada a etapa mais importante do desenvolvimento do sujeito. É muito significativo como mãe participar, vir na escola, saber se seus filhos são bem atendidos. Interagir, brincar, socializar, aprender. Educadores ressaltam que é na primeira infância que são formadas as bases de aprendizado que serão utilizadas ao longo de toda a vida. No Brasil, quase 7 milhões de crianças nessa idade estão fora da escola. Muitas delas não frequentam as instituições de ensino porque não existem vagas. Como o governo pode melhorar o acesso e a qualidade da educação básica? O Eu Fiscalizo vai falar sobre o Plano Nacional de Educação, que prevê diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no Brasil até 2024. A Constituição brasileira, desde 1988, estabelece: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Mas o quinto país mais populoso do mundo ainda sofre as consequências de não assegurar o direito à aprendizagem. Em 2014, foi aprovado o Plano Nacional de Educação, o PNE, que define direcionamentos a serem seguidos pelo Brasil no período de 10 anos. Para cumprir a Constituição, foram contempladas diretrizes como a universalização do atendimento, a superação das desigualdades e a melhoria da qualidade na educação. O PNE já está na metade da sua vigência e algumas das 20 metas estipuladas parecem distantes. O Plano Nacional de Educação, ele é uma espécie de bússola. As metas e as estratégias, elas apontam a direção nas quais devem atuar as políticas e programas concebidos pelos entes da federação. E o monitoramento que o INEP fez em 2018 apontou que o ritmo de andamento dessas metas está muito aquém do que a gente precisaria para cumprir essa agenda. A educação básica compreende os ensinos infantil, fundamental e médio. Especialistas na área explicam por que a aprendizagem deve ser garantida logo nos primeiros anos de vida. Os estudos internacionais, na verdade, vão dizer que a educação infantil, ela é considerada a etapa mais importante do desenvolvimento do sujeito, né? E que ela não deve ser olhada como a etapa de leitura e escrita. Ela tem que ser a etapa do desenvolvimento das outras linguagens e que essas linguagens bem desenvolvidas vão ser fundamentais quando chegar na etapa de leitura e escrita. Os países considerados desenvolvidos, que põem a educação infantil na ponta do processo, como Finlândia, as crianças na educação infantil, elas brincam, elas experimentam, elas mexem com a terra, porque é uma etapa para desenvolver isso, desenvolver criatividade, o desenvolvimento psicossocial. A primeira meta do PNE é estruturada em universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças entre 4 e 5 anos e ampliar a oferta nas creches para atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos antes do fim da vigência deste plano em 2024. Um levantamento mostra que a matrícula nas creches registrou uma taxa afastada do esperado, com 32,7% em 2017. E a universalização da pré-escola não aconteceu como previsto, apresentando o alcance de 91,7%. Os dados formam um retrato do Brasil, onde 7,3 milhões de crianças não estavam incluídas no sistema escolar. 6,8 milhões da faixa etária de 0 a 3 e 440 mil de 4 e 5 anos.
A dificuldade de acesso a creches e pré-escolas, seja por falta de vaga ou de unidade escolar na região, foram motivos citados na pesquisa. A apenas 16 quilômetros do coração de Brasília, onde foi aprovado o PNE, encontramos uma história dessas. Nós fomos até a casa da Márcia, na cidade estrutural, em uma região que surgiu da invasão de catadores de lixo e que ainda possui condições precárias de infraestrutura. Ela conta sobre a dificuldade quando tentou vaga para um dos filhos. Creche pública aqui é difícil. Na época que eu fui procurar vaga para ela numa creche pública, tinha 800 crianças na frente da minha filha. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca vou arrumar vaga para ela nessa creche, então. Trabalhar com reciclagem, vou pagar uma creche. Eu ganhava R$600 por mês, na época eu tinha 4 filhos. Então, não vou dar conta de pagar uma creche. Fui desistir. Falei, já que a mãe me deu a ideia de montar a creche para ajudar elas, vou juntar a minha necessidade com a necessidade delas. Márcia é apenas um exemplo dos brasileiros que, quando não têm acesso ao serviço público, se reinventam para sobreviver e ainda transformam a vida de outras pessoas. O espaço que auxilia os pais catadores da região e possibilita que seus filhos sejam cuidados enquanto estão no trabalho leva o nome Casa de Apoio Arte e Sonhos. Já são 4 anos de história e atualmente são atendidas 34 crianças que não conseguiram vaga em creche aqui na Estrutural. As dificuldades são muitas para manter esse lugar. A comunidade precisa, por exemplo, de voluntários e também de doações. Preferimos que a Márcia mesmo contasse sobre as condições. Quando chove, molha aqui muito. Que molha demais, mulher. Molha ali, molha aqui, onde você está vendo esse vão todo aqui. O que falta mais aqui é café da manhã, fruta, fralda e lenço. Eu não cobro dos pais, é trabalho voluntário mesmo. Desde a cozinheira, a quem cuida deles é voluntário. Porque eu sei que tem muitas mães por aí que têm dificuldade em creche. Eu queria dar uma qualidade de vida melhor para eles. A Secretaria de Educação tem planos para a capital do Brasil e busca exemplos de ações em outros estados. A gente tem previsão de construção de mais escolas, de mais 15 centros de educação para a primeira infância, né? Então, ao longo desses próximos 4 anos. E também a gente tem algumas propostas de buscar experiências exitosas em outros estados. A região Centro-Oeste só perde para Norte na escolarização de 0 a 3 anos. A Nordeste assume posição intermediária e Sul e Sudeste apresentam taxas mais elevadas. Nenhuma delas alcançou os 100% previstos para a universalização de 4 e 5 anos. Para esse grupo que está fora da pré-escola, é preciso que a gente invista na busca ativa dessas crianças. Muitas vezes, para os grupos mais vulneráveis, só a disponibilidade da vaga não é suficiente. É importante que os entes desenvolvam políticas específicas para buscar esse aluno, fazer campanhas de mobilização. E no próximo bloco, nós vamos mostrar um trabalho do TCU sobre a educação infantil no país. Até já! Como órgão de controle e fiscalização, o TCU acompanha o andamento do Plano Nacional de Educação. Uma das auditorias analisou as medidas adotadas no âmbito da educação infantil. O TCU coletou dados em mais de 800 municípios pelo país. Foram avaliadas estratégias quanto ao planejamento da oferta, construção de unidades escolares e equalização das oportunidades educacionais. O primeiro encaminhamento se refere à necessidade da definição dos papéis para cada esfera do governo. As competências não estão claramente definidas, nem na lei do Plano Nacional de Educação, nem na Constituição e nenhum normativo, né? De forma que também o Sistema Nacional de Educação ainda não foi instituído. Então, as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios para atingimento da Meta 1 não estão claras. O supervisor da Confederação Nacional de Municípios comenta a dificuldade vivenciada pelo país na gestão educacional.
O que os municípios eles têm assumido hoje é a educação infantil e parte do ensino fundamental. Mas a gente tem uma lacuna na legislação que ela não deixa claro o que é competência do município no ensino fundamental e o que é competência do Estado. O TCU também aponta a fragilidade do sistema em identificar as crianças de 0 a 5 anos não incluídas na rede de ensino. Os municípios não fazem o levantamento da demanda de forma adequada. Outro achado foi que a busca ativa pelas crianças que não demandaram a matrícula em creche pré-escola, ela também não está sendo feita a contento, de forma que os municípios hoje não sabem da existência de crianças que precisam de creche pré-escola. A CNM lembra o esforço na missão em direcionar mais de 5.000 municípios. Nós orientamos que os municípios levantem as suas necessidades, elabore o seu planejamento em cima dessas necessidades. É importante buscar o governo do Estado para ter a cooperação com o governo, para evitar conflitos. O que a gente precisa nessa cooperação e que está estabelecido na Constituição, que a educação no nosso país ela é fornecida pelos nossos municípios com o apoio técnico e financeiro da União e dos Estados, a gente precisa ter isso estabelecido numa legislação. A presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, falou sobre o suporte dos estados. O que a gente espera é que os estados façam um reordenamento junto com as prefeituras. É uma perspectiva que eu vejo agora como secretária do meu estado, de reordenar a rede estadual de ensino e colaborar com a rede municipal, pegando essas crianças, dando espaço e formando professores. A especialista em educação destacou a relevância da integração entre as esferas do governo. A ideia de um Sistema Nacional de Educação como agenda estruturante, que é o que o PNE propõe, é uma estrutura que funcione estabelecendo pontes entre União, Estados e municípios, articulando ações, dando coesão a esse conjunto de iniciativas que já existem, potencializando a ação de cada ator dentro dos sistemas educacionais e gerando essa sinergia. O TCU também averigou o repasse de recursos. Um deles é o Pró-Infância, Programa de Assistência Financeira para Construção, Reforma e Aquisição de Equipamentos nas Unidades Escolares. O gráfico ilustra o retrato em março de 2017, com registro da quantidade de obras canceladas, paralisadas, inacabadas e em formulação. Nós observamos um aumento no número de obras paradas. Hoje, de acordo com as informações do próprio Ministério da Educação, são 1.404 obras paradas e dessas obras, 663 creches que estão paradas ou inacabadas. Então, é preciso dar uma atenção especial para essa área e juntos encontrarmos soluções. Tendo como fundamento o trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas, existe a necessidade do Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, em envidar esforços para que as creches e pré-escolas que ainda estão em execução ou que estão inacabadas ou paralisadas, que a execução dessas obras sejam retomadas o mais rápido possível, de forma a cumprir a meta 1 do Plano Nacional de Educação. O Ministério da Educação não se pronunciou sobre o PNE até o fechamento desse programa. No Eu Fiscalizo Entrevista, nós vamos conversar com Paulo Sena, consultor na área de educação da Câmara dos Deputados. Obrigada pela presença, Paulo. É um prazer, eu que agradeço. Como melhorar a educação no Brasil? Em primeiro lugar, do ponto de vista da formulação e execução das políticas públicas, é importante um debate aprofundado e que se alcance alguns consensos. A gente tem um Plano Nacional de Educação em pleno vigor, uma lei em pleno vigor, que foi aprovado após um processo de debates intenso no Congresso Nacional, das várias forças políticas, das várias visões educacionais e que foi consolidado numa proposta que deve ser a referência para essas políticas educacionais. Como esse plano deve ser seguido? Um dos desafios é recuperar um ambiente de diálogo.
né? A gente teve um processo de muita polarização na sociedade, nas forças políticas, e eu acho que a educação é um tema que permite algumas convergências. A partir daquilo que está prescrito no Plano Nacional de Educação, aí a gente parte para a parte da execução. Um encaminhamento importante é que haja uma coordenação das políticas nas esferas federativas. Cada um tem responsabilidades prioritárias de atuação na área educacional, mas dentro daquilo que a Constituição definiu como regime de colaboração. Todos os entes federativos têm que colaborar com os outros para o objetivo comum de proporcionar a oferta, né, o acesso, a equidade e a qualidade na educação. Educação infantil e creches. Por que o Brasil ainda não tem vagas suficientes para essas crianças? As creches, mesmo não sendo uma faixa obrigatória, a gente já teve um aumento da cobertura, já mais de 20%. A meta do PNE é que em 10 anos a gente tenha 50%, né, de oferta nessa faixa. Mas já houve um avanço ainda insuficiente. A maneira de alcançar novos avanços pode ser também aprimorada. E é isso que eu acho que o Plano Nacional de Educação ele se torna uma referência importante para que isso aconteça. Essas metas são alcançáveis? O plano é o retrato de um momento, né? Ele não é uma profecia. Então, nesse percurso, algumas dificuldades surgem, dificuldades políticas, como a gente está vendo, política no sentido de polarizações, né? Dificuldades financeiras, crises que acontecem. Mesmo que alguma meta, eventualmente, naquele momento, tenha sido superdimensionada ou subdimensionada, isso acontece também, o plano ele se concretiza no processo de execução. Então, você vai corrigindo, eventualmente, esses rumos e vai enfrentando as dificuldades que se apresentam. E mesmo que uma meta seja vista como não alcançável num determinado momento, o fato dela estar lá e ser uma lei, ela acaba mobilizando os atores, os responsáveis por cumprimento dessa meta, para que eles caminhem naquela direção. Gera responsabilidade jurídica, gera uma responsabilidade no sentido de que, tudo bem, se a meta não for cumprida, existe uma obrigação de dizer por que não foi, né? E o poder público, então, deve essa resposta à sociedade. É claro que ele não é uma varinha mágica, então nem tudo vai acontecer como o plano previu. Mas se não acontecer como foi determinado, os atores políticos das várias esferas, os agentes públicos, têm a obrigação de dizer por que não se chegou e como, a partir dali, se orientar para que se chegue, pelo menos, o mais próximo àquilo que determina a meta. Seria possível disponibilizar mais recursos para a educação? Eu acredito que sim. Eu trabalho com financiamento da educação. É claro que sempre é uma decisão política. Você depende desde reforma tributária, né, que vai rediscutir os impostos. Você tem um espaço de discussão, né, dentro dessa questão tributária para obtenção de recursos. Mas tudo recai na questão da prioridade, né? Até que ponto a educação é ou não uma prioridade. Você tem uma janela importante. Você teve a emenda 95 que determinou teto de gastos, mas preservou uma janela para a complementação da União ao Fundeb. Eu acho que isso é um espaço importante que pode permitir, se os agentes políticos assim entenderem, um eventual compromisso maior do ente federativo que arrecada mais, que é a União, de exercer a sua chamada função supletiva, isso é, a função de socorrer, vamos dizer assim, os outros entes da federação que arrecadam menos. Esse diálogo federativo é importante também. Qual poderia ser o papel dos pais e da comunidade nesse contexto de fiscalização, de verificar se as metas estão sendo implementadas, de melhoria mesmo para a educação no Brasil? O papel dos pais, em todas as pesquisas, é apontado como muito importante. Em primeiro lugar, o próprio apoio psicológico do educando, ele se sentir apoiado no seu processo, incentivado no processo de educação. Toda escola tem um projeto político-pedagógico e tem conselhos com a participação dos pais. Então, os pais eles podem acompanhar desde a própria infraestrutura da escola, e a gente tem escolas que têm uma infraestrutura insuficiente. Tem escolas no país que não têm água potável, que não têm banheiros adequados, né? Então, a presença dos pais, olhando isso, verificando isso e cobrando uma melhoria da infraestrutura da escola, até com o conselho tutelar, com os conselhos de educação, com o conselho do Fundeb, é muito importante. E para o futuro? O que a gente pode esperar da educação no Brasil? O que a gente tem de importante? O Plano Nacional de Educação.
A gente tem um rol de propostas que foram negociadas, foram discutidas por técnicos, por acadêmicos, por gestores. Isso já apontou caminhos. Então, os caminhos existem. É necessário dedicar uma energia política e financeira na direção dessas propostas. Eu acho que é uma perspectiva boa para a educação. Muito obrigada pela sua participação, Paulo. Muito obrigado. Depois do intervalo, a gente volta com uma reportagem sobre as condições de infraestrutura das escolas do país. Até já! O Eu Fiscalizo desse mês está falando sobre as metas do Plano Nacional de Educação, PNE. Durante o programa, você viu que ainda faltam creches e escolas no país para as crianças. Viu também o trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas da União para avaliar as medidas adotadas pelo governo para implementar compromissos pactuados nas metas do PNE. Na próxima reportagem, vamos conhecer de perto a estrutura de uma escola pública do Distrito Federal e como a comunidade participa do processo de melhoria da educação. Você que é pai ou mãe de criança, já pensou em acompanhar de perto as condições do ensino na escola e até na sua cidade? Pois é, a Lucelita Santos sempre foi ativa no Colégio dos Filhos e há 3 anos passou a atuar junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal. Para mim é muito significativo, como mãe, como cidadã, poder representar os pais do Distrito Federal e poder levar essa consciência para eles, de que eles não estão pedindo caridade nem favor, eles têm por obrigação a participar, a cobrar, a vir na escola, a saber se seus filhos são bem atendidos, se o lugar é adequado. Essa mãe hoje participa do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Esse conselho tem a participação do governo, mas tem a participação também da sociedade civil. Então é importante que a gente tenha um diálogo muito próximo com quem está recebendo esse serviço. Um dos trabalhos consiste em visitas a unidades escolares. Nós acompanhamos uma delas em um centro de educação da primeira infância, conhecido como CEPI. Aqui se oferecem aprendizagem, alimentação, higiene pessoal e recreação para cerca de 150 crianças. A gente viu que tem um problema de desnível ali no solário. E esse desnível ele tem que ser corrigido porque ele racha e a escola acaba tendo que arcar com esse prejuízo. Tem outro problema do parquinho também, porque a areia tem contato direto com a terra. Quando foi construído, não se previu que teria problema isso do ponto de vista da saúde. Então, assim, são pequenos problemas, mas que a gente vai registrando para juntar tudo isso e mobilizar o Conselho para solicitar providências junto à Secretaria de Estado de Educação. É bom porque a gente vê que tem alguém que está olhando por um patrimônio que é público, por um investimento. E também a gente espera que com essas visitas a gente consiga uma maior articulação, por exemplo, com a Secretaria de Educação. A visita foi realizada nesse CEPI que fica na região central de Brasília. Muitos não sabem, mas a maioria das crianças vem de bairros distantes porque os pais trabalham nas proximidades. O portão abre às 7h30 da manhã para receber os pequenos que ficam até o final da tarde. E todo esse atendimento só é possível graças à parceria com instituições filantrópicas. Os prédios são cedidos pelo governo e a gestão é terceirizada. O processo se dá por meio de chamada pública. O histórico mostra que quando a gente consegue fortalecer a nossa relação Estado e organização sociedade civil, a gente consegue ter um sucesso muito grande no atendimento dessas crianças com qualidade, que é o que a gente mais preza. É que, de fato, o nosso currículo esteja sendo trabalhado e que essa criança tenha sucesso, né, durante a educação infantil. Além de aumentar o atendimento, manter a qualidade no sistema educacional é um desafio constante. Em 2015, o TCU avaliou cerca de 700 escolas públicas e criou o índice Nota Média da Infraestrutura Escolar, de acordo com a disponibilidade e conservação dos ambientes, com classificação de boa, aceitável, ruim ou precária.
Na auditoria foram identificados problemas como a existência de lixo e entulho em áreas inapropriadas, condição ruim nos parques infantis, fios elétricos expostos e sinais de infiltração pelo ambiente escolar. Além disso, o TCU apontou a ausência de biblioteca, quadra de esporte e laboratório de informática nas escolas. Também a falta de acessibilidade da entrada e sanitário adaptado para PCD, pessoa com deficiência. O principal achado dessa auditoria foi a disparidade entre a qualidade do estado de conservação de escolas da periferia e do interior, de forma que demonstrou a necessidade do Ministério da Educação ter critérios mais objetivos para repasse de recursos para aqueles estados e municípios que mais precisam de recursos. Esse objetivo só vai ser cumprido com a nova discussão do Fundeb, que o Fundeb ele vai ser rediscutido agora em 2020, né? E é a oportunidade que a União tem de realmente cumprir a sua função de redistribuição dos recursos. A especialista em educação ressalta que ainda há muito que se fazer até o fim da vigência do PNE e acredita na agenda estruturante. Nesses anos de 2019 e 2020, a gente pode alavancar o cumprimento das metas, né? Muitas delas certamente não terão mais condições de serem cumpridas, mas a gente pode progredir em muitas iniciativas. Eu acredito que a utilização de alguns instrumentos relativamente simples, a busca ativa, né? E também de outros mais complexos, como a construção do Sistema Nacional de Educação, elas podem fazer uma grande diferença no cumprimento das metas nos próximos anos. O Unicef soma esforços no trabalho em parceria com governos, organizações sociais e toda a população para enfrentar os desafios do nosso sistema educacional. A gente aproveitando que o Brasil acabou de aprovar uma base nacional comum curricular, a gente está querendo olhar para as crianças e adolescentes que são aquelas mais vulneráveis. E a trajetória de sucesso escolar, essa estratégia, traz um conjunto de recomendações que a gente aprendeu com experiências que acontecem aqui no Brasil, que tem dado certo para garantir que crianças e adolescentes que estão na escola aprendam e aprendam com qualidade. Para todo o país que acredita e quer o bem-estar para todos os seus cidadãos, a educação é a porta de entrada para a garantia de todos os direitos. O Eu Fiscalizo fica por aqui e no próximo mês nós vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde. Até lá!